Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar da liturgia segundo o Papa Francisco. É esse o título do livro do padre Ricardo Figueiredo, que está connosco e com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. O encontro de fevereiro no Vaticano sobre os abusos sexuais e as Jornadas Mundiais da Juventude estiveram em debate no Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. Portugal e concretamente a Diocese de Lisboa manifestou uma disponibilidade ativa, nas palavras do Cardeal Patriarca, para acolher essas jornadas, mas só no dia 27 de janeiro o Papa dirá se vão realizar em Portugal ou não. Portanto, esperemos que sim. Vão 6 bispos, vão estar presentes, vão alguns sacerdotes e vão sobretudo algumas centenas de jovens. Não são tantos como se fosse em Madrid, por exemplo, ou mais perto. Como sabemos, é um bocadinho mais complicado, até por questões económicas, mas sei que vão algumas centenas de jovens e alguns já lá estão. Depois, um último ponto que posso destacar tem a ver com o encontro para a proteção de menores na Igreja, como já foi anunciado. Cada bispo está disponível, sempre esteve para acolher, escutar possíveis vítimas, enfim, aqueles também já são conhecidos e já escutaram alguns desses casos, alguns foram publicitados, outros não, estiveram encontro e, se houver, naturalmente escutará, mas não há uma lista, digamos, no sentido, quem for, cada pessoa é um caso, com a respectiva, enfim, respeito pela pessoa, pelas próprias vítimas, se as houver e as que houver, e por aqueles também que abusaram, que haja esse processo. Mas, portanto, cabe a cada bispo, naturalmente, o Presidente da Conferência fará eco dessa escuta. O drama dos cristãos perseguidos esteve no concerto solidário promovido pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre promoveu um concerto de reis na Igreja de São Domingos, em Lisboa, para os benfeitores desta instituição, onde a palavra-chave era a sensibilização para o drama dos cristãos perseguidos na Síria. Através da música, pelo coro de Santo Amaro de Oeiras, o coração dos presentes ficou sintonizado com a dor de muitos cristãos. Natal o nosso coração fica sempre mais sensibilizado, mais sensível para poder ajudar os outros, mais aberto a ajudar os outros e, portanto, este concerto de Natal, no fundo, é também uma forma de agradecimento aos nossos benfeitores por tudo o que fizeram durante o ano que passou, 2018, e também é uma forma de entrarmos agora no ano de 2019 também com uma tarde musical em que vamos também falar e voltar a apelar também à generosidade dos benfeitores, uma vez que é um concerto solidário, como todos os concertos que nós fazemos, sempre com este objetivo de apoiar a campanha que está a decorrer, e neste momento é a nossa campanha de Natal, que ainda continua, que é a campanha para a Síria, para apoiar a reconstrução da Síria. Com este concerto pretende-se precisamente dar a conhecer às pessoas, a todos os benfeitores, amigos da Fundação AIS, o drama que se vive na Síria. Não é apenas um concerto onde vem aqui o coro Santo Amaro de Oeiras cantar, mas sim um concerto solidário, em que as pessoas são de facto chamadas a ajudar, a interessarem-se, a rezar pelo povo que sofre na Síria. E é isso que nós queremos chamar a atenção também de todas as pessoas, através deste momento que no fundo é um momento lúdico e que esperamos que também agrade a todas as pessoas. Em guerra há vários anos, a Síria necessita urgentemente de paz. Só com a ajuda da comunidade internacional
e de várias instituições, este país voltará a ter a merecida estabilidade. E a AIS está empenhada também neste apoio à comunidade cristã, que foi perseguida, que ficou sem nada e que foi obrigada também a deixar as suas casas e, portanto, agora, neste momento, não podíamos de forma alguma deixar de estar junto a esta comunidade para a poder ajudar a poder regressar às suas casas. Neste preciso instante, há cristãos que estão a ser perseguidos. Há cristãos que estão presos, há cristãos que estarão a ser torturados, há igrejas que estão a ser demolidas, estão a ser fechadas, há aldeias que muitas vezes estão a ser dizimadas, e têm essa particularidade de serem igrejas, serem aldeias, neste caso de comunidades cristãs, e nós não podemos ficar alheados a isso. Portanto, nós temos esse dever, essa responsabilidade moral, ética, de cidadania até, e como cristãos, de estarmos ao lado deles. O Papa Francisco tem sido incansável nos seus apelos em prol da paz. Um mundo global e mais perto. Todavia, os conflitos e os ódios não deixam de ser uma realidade visível. O Papa, de facto, tem sido incansável a pedir-nos a falar destes casos da perseguição aos cristãos, a pedir a paz, orações por a paz no mundo, mas de facto vivemos num tempo muito conturbado, em que muito facilmente há muitos extremismos, muitos conflitos, muitos fundamentalismos que facilmente podem gerar conflitos, e é isso que temos assistido nos últimos tempos. E também depois a questão toda de geoestratégica, de outras questões que entram aqui e que são também muito importantes e que de facto têm levado estes anos de guerra muitas vezes incompreensíveis. Hoje em dia, com a informação, com mais informação, nós estamos mais atentos a esta questão e então nós temos uma noção de que, de facto, hoje em dia a Igreja é perseguida em todos os quadrantes, em todos os continentes, de alguma maneira, das mais diversas razões, e nós temos que estar muito atentos a isso e temos que continuar a manifestar essa lógica de solidariedade para com essa Igreja perseguida. Apesar dos conflitos, a solidariedade ainda está no coração dos portugueses. Perante o drama dos cristãos na Síria, somos um povo solidário. A Fundação AIS só realiza o seu trabalho graças à solidariedade dos benfeitores e amigos. E em Portugal nós temos vindo praticamente a crescer todos os anos, digamos, naquilo que é a manifestação dessa solidariedade, o que significa que, neste caso em concreto, os portugueses têm de facto sido muito solidários, continuam a ser muito solidários, continuam a estar muito ativos e muito atentos à questão da Igreja perseguida e penso que sim, somos um povo solidário, sem dúvida nenhuma. Através da música e no Concerto de Reis, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre voltou a sensibilizar os cristãos para o drama vivido pela população da Síria. Fátima em Lisboa é a proposta literária de 3 publicações que revelam a riqueza artística da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa. Visita guiada, Batistério e o Presépio, 3 livros da autoria de Tomás Machado Lima, que são um convite a conhecer a dimensão artística da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, a assinalar 80 anos. Uma referência pela pintura de Almada Negreiros, o templo destaca-se também pelo seu presépio da autoria de Maria Amélia Carvalheira. O então Parco, Cónigo Abranches, convidou para fazer um presépio exclusivo para esta igreja. E esse presépio só se montava no Natal. Já penso que era no 3º domingo do Advento. Quem montava era a própria artista, Maria Amélia Carvalheira, que viveu aqui perto, viveu aqui na rua João Crisóstomo, número 58, aqui perto, durante 60 anos.
era uma paroquiana devotíssima, não é? E devotadíssima. E então ele fez o presépio, um presépio, eu direi, moderno, mas clássico ao mesmo tempo, e portanto, eu diria, perene. Umas imagens de uma grande beleza, não é? Ela tem este presépio, e tem vários presépios espalhados pelas famílias portuguesas, na altura. Ela era noelista, portanto vendia muitos presépios, e também tem imagens monumentais, por exemplo, na Basílica de do Rosário de Fátima, não só nas colunatas como lá dentro. Figuras marcadas pela simplicidade e pela beleza, moldadas também pela cor que a autora lhes atribuiu. Ela própria pintava. São imagens serenas, são imagens que transmitem paz, são imagens de uma grande harmonia. Uma grande harmonia. Este presépio é de muito beleza e por isso agora está perene. Portanto, antigamente só se montava ao Natal, agora está perenemente numa vitrine, como que fosse uma máquina, não é? Sempre ao fundo do lado esquerdo, num dos altares. Visitar este presépio está ao alcance de uma passagem pela Avenida de Berna, em Lisboa, e pela entrada na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. À frente, do lado esquerdo, o presépio de Maria Amélia Carvalheira está exposto durante todo o ano. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar estes temas. Agora conversamos com o Padre Ricardo Figueiredo, que escreveu o livro A Liturgia, segundo o Papa Francisco. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Como é que nasce então este livro com este título, esta temática específica? O que é que o levou então a querer contribuir com este livro para também a liturgia e associá-la a este Papa que temos? Esta publicação é feita em conjunto com a editora Paulus e o Instituto Diocesano de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa. E, precisamente neste enquadramento no Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa, tem já o ano passado saiu uma outra edição que procura ser uma ajuda à recepção da Constituição Sinodal do Patriarcado de Lisboa, que resultou do Sínodo do Patriarcado, e em que tivemos no ano passado a Palavra de Deus, o tema da Palavra de Deus, fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé. Foi o tema do ano passado, em que se fez um livro, escrevi um livro com um guião de estudo e de reflexão a partir da exortação apostólica Verbum Domini, do Papa Bento XVI. E neste segundo ano o tema é a liturgia como lugar de encontro. E nas várias conversas sobre como propomos mais um ano um itinerário de reflexão sobre a liturgia, eu propus fazer com o Papa Francisco, com o texto do Papa Francisco. Surge logo como uma curiosidade, porque muitas pessoas não... A primeira reação que as pessoas têm é: mas o Papa escreveu assim tanto, ou disse assim tanto sobre a liturgia, de forma a ser possível escrever um livro sobre isto? E de facto não há um texto abundante, mas... não há nenhum texto abundante sobre liturgia já há muito tempo no Magistério Pontifício. E muitas pessoas até me disseram que pensavam que eu ia fazer um guia sobre a Sacrosanctum Concilium do Vaticano II. E porque não há assim nenhum texto grande sobre a liturgia. Então eu fui procurando entre vários textos, fui recolhendo pequenos excertos de um ponto, de outro, e foi-se construindo isto, e foi possível, e o Papa disse suficiente para escrever um livro, e até mais, há coisas que eu não trato aqui, há pronunciamentos do Papa que eu não trato aqui, portanto até disse mais do que o que está aqui no livro, e portanto foi esta a proposta. Portanto, é uma proposta sinodal, digamos assim, que vem na continuidade daquilo que é a recepção sinodal no Patriarcado de Lisboa, mas como aconteceu com o livro da Verbum Domini, também não se restringe apenas a Lisboa. Verbum Domini, por outras dioceses do país, pegaram naquele livro, e também deste livro já tenho notícia que chegou a outras partes do nosso país. De alguma forma ele reúne essa sensibilidade do Papa, que ele vai manifestando nas suas intervenções, nas suas homilias, não é? Daqueles mistérios que, ao fim e ao cabo, são celebrados na liturgia. Com uma particularidade, é que muitas vezes ficamos apenas de um ponto de vista superficial sobre aquilo que o Papa diz. E nós esquecemos-nos muitas vezes aquilo que é a identidade mais profunda do pensamento do Papa Francisco.
e ele foi formado na Argentina e, portanto, na teologia da Argentina, com uma particularidade importante e que eu procuro demonstrar neste livro, que é a dimensão chamada Teologia do Povo. A Teologia do Povo é assim, um movimento teológico que se desenvolveu, sobretudo, na Argentina, que está a par com outros movimentos teológicos da América do Sul e que procura sublinhar a dimensão do povo, o papel do povo. O Papa Francisco até já dizia antes, como cardeal arcebispo, e depois de uma forma mais simples, mas que diz na sua primeira exortação apostólica, na Alegria do Evangelho, o Papa diz que quando queremos saber o que a Igreja diz, vamos ao Denzinger. Quem não sabe o que é o Denzinger, é o grande manual que recolhe todas as afirmações doutrinais da Igreja Católica ao longo destes 2000 anos. Ele diz, quando queremos saber o que a Igreja acredita, vamos ao Denzinger. Quando queremos saber como a Igreja acredita, vamos ao povo. Vamos ver as formas populares. E, portanto, há esta alma popular do pensamento do Papa Francisco e que está por trás do seu pensamento litúrgico. E esta é a dimensão importante. Portanto, quando falamos destes mistérios da liturgia, estamos a falar de uma lente com a qual ele lê o que são os mistérios da liturgia, que é esta dimensão da teologia do povo. De alguma forma, este é um livro que pretende trazer calor para a liturgia, essa forma, digamos, mais humana, mais emotiva também que o Papa nos habituou e dotar a liturgia, que ao fim e ao cabo não é apenas uma coreografia ou ritos vazios, mas dotá-la desse tal calor. Exato. É fugir, quer daquela visão, já com alguns séculos, do chamado teatro eclesiástico, né? Como se a liturgia fosse apenas um conjunto de rúbricas e de cerimónias, digamos assim, mas também superar alguma tensão que há hoje em dia, em que se prende muito, em que se define a liturgia, e já tenho dito isto várias vezes, em que se define a liturgia apenas pelo aparato. Porque aquele padre gosta mais de uma liturgia assim, é assim. Não, perceber, a verdadeira alma da liturgia é o corpo inteiro da Igreja que reza. E, portanto, isto vai muito além do aparato. E, portanto, esta alma, sobretudo, que o Papa Francisco nos traz para nós compreendermos o que é a liturgia, é, mais que tudo, compreender qual a verdadeira alma da liturgia. E é isto que o Papa Francisco nos traz, precisamente a partir da sua dimensão popular. E há uma necessidade muito grande, e este livro poderá ser um contributo também nesse sentido, das pessoas perceberem o que realmente se passa quando participam numa Eucaristia ou em qualquer liturgia ou ritual, não é? Porque há grande desconhecimento daquilo que está ali a passar. Exatamente. A categoria, digamos assim, fundamental que percorre todo este livro e que percorre também todo o pensamento do Papa Francisco e que deriva do seu pensamento em relação à teologia do povo é a dimensão do encontro. O que se produz na liturgia é um encontro, e a liturgia como lugar de encontro até é o pensamento, a chave do que está no tema do pastoral do Patriarcado de Lisboa. Há um encontro que se produz, e um encontro antes de mais, e sobretudo com Deus, e por isso com os irmãos no seu todo. E é esta a grande chave de compreensão do que é a liturgia, que as pessoas muitas vezes não compreendem a liturgia, porque muitas vezes ficam apenas pelo cerimonial, mas a liturgia existe, antes de mais, e para ser encontro com Deus. Até na nossa perspectiva cristã, é o próprio Cristo que age na liturgia, é o próprio Jesus Cristo que age quando se executam as funções litúrgicas. E, portanto, este encontro com Deus é porque o próprio Deus se manifesta à nossa vida a partir da liturgia. Não acha que isso devia ser mais trabalhado, não sei, na catequese, nos grupos de jovens, criar momentos em que as pessoas realmente percebam, porque há pouco dá uma sensação, dá-se por adquirido. Isto aqui, nós quando falamos de nova evangelização, muitas vezes as pessoas pensam que é só uma mudança da forma como se apresentam os conteúdos. Mas não pode ser apenas a forma como se apresentam os conteúdos, porque os conteúdos precisam de um veículo. E o veículo é a própria forma como se transmite a fé. E nós sabemos que hoje em dia, isto de nós darmos por adquirido, é porque nós damos por adquirido que nas famílias, nos ambientes base das pessoas, se esta transmissão se faz. Mas ela já não acontece, e já há muitos anos que ela deixou de acontecer. E, portanto, voltar a esta dimensão do encontro é voltar àquilo que acontecia na família. As pessoas na família rezavam o texto todos os dias, encontravam-se e falavam dos temas da catequese. E hoje em dia, o grande desconhecimento que há e a falta de formação que há no próprio ambiente básico para falar sobre estes temas fez com que o veículo falhasse. E, portanto, de facto, como dizia, nós necessitamos de voltar a trazer para a ordem do dia da catequese, quando nós hoje falamos
que tem-se de diminuir a escolaridade, a dimensão escolar da catequese, é precisamente dar-lhe alma, e a alma que se dá é, de facto, este encontro com Jesus Cristo. Portanto, superar tudo aquilo que é ainda superficialidade para ser este encontro mais profundo com o Senhor. E é para isso que existe o Instituto Diocesano da Formação Cristã, não é? Ele está de portas abertas a quem lá se quiser inscrever. Está sempre de portas abertas, com uma formação muito boa, ministrada por excelentes professores e com uma proposta muito ampla dos mais variados temas. E o Instituto pretende exatamente ser isto. E, como acontece, infelizmente, tantas vezes, é um instrumento tão bom, tão capaz, mas tantas vezes desprezado. E, portanto, este livro serve para dizer que o Instituto está ali para isto. E estamos a falar de uma estrutura do Patriarcado de Lisboa que também funciona em pós-laboral, as pessoas têm, não é em período laboral, eles podem perfeitamente depois reservar apenas tempo para esta formação. Há várias modalidades de formação. Há a modalidade presencial, está a ser trabalhada também, e está com grande sucesso também, uma formação à distância, e depois também agora um curso Missa Explicada também, que também, e é esse curso da Missa Explicada, superou em muito as fronteiras do próprio Patriarcado de Lisboa e de outras pessoas do país, e até fora do país, se inscreveram, e portanto é esta possibilidade de crescer na formação cristã, sabendo que só amamos o que conhecemos, e portanto quanto mais conhecemos a nossa fé cristã, mais amamos o Senhor. Muito bem, Padre Ricardo Figueiredo, muito obrigado por ter partilhado connosco então aquilo que está aqui neste livro, e o livro tem muito mais, e por isso fica desde já o convite para que as pessoas o adquiram e leiam e aproveitem. Muito obrigado pela sua presença. Mais logo, já sabe que é na Antena 1, pelas 22h45, que pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.